Olá, está começando mais um programa Igreja Sinodal e eu quero desde já agradecer a sua companhia neste espaço de reflexão para a nossa formação cristã como discípulos missionários, sujeitos eclesiais. Olha, no programa anterior nós conversamos com o padre Agenor Briguente e compreendemos um pouco do porquê uma assembleia eclesial. E neste primeiro bloco do programa de hoje, o nosso propósito é olhar as lacunas deste caminho da Assembleia. E eu já tenho aqui o nosso convidado, está aqui presencialmente comigo, que reflete conosco, é o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll, que também é reitor da PUC Minas e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB. Dom Moll, bem-vindo ao Igreja Sinodal. Uma alegria falar com todos que estão participando deste programa. Alegria maior ainda porque tem acontecido coisas bacanas na nossa igreja. Olhando, Dom Moll, para esse caminho percorrido, da Assembleia Eclesial, tanto o antes quanto a realização, o acontecimento da Assembleia, o que poderia ter sido melhor? Olha, o ponto mais importante que poderia ter sido melhor é algo que a gente não pega nas mãos, porque trata-se da consciência de que uma Assembleia Eclesial latino-americana e caribenha é mais importante, mais significativa, é mais do que uma Assembleia Episcopal, uma Assembleia da vida religiosa, uma Assembleia laical. Porque a Assembleia Eclesial reúne todos os setores, todos os segmentos da igreja. Esse é o ponto mais importante. Então, eu acho que a consciência disso precisa aumentar, em todos nós. Um segundo ponto que é muito importante e que considero também crucial nesse processo é que nós podemos e devemos aumentar a efetiva participação laical. Tanto a Assembleia Eclesial quanto o Sínodo para a Sinodalidade, que está por vir, mas já acontecendo, estão acontecendo porque há, de fato, uma diferença de participação de membros da hierarquia e leigos e leigas. Para se ter uma ideia, por exemplo, a comissão da CNBB, que organizou todo esse trabalho, tinha 60% de clérigos, 15% de religiosas e 25% de leigos. E é uma conferência muito participativa. Então, esse é o segundo ponto. Se nós queremos ser igreja de fato, leigo e leiga precisa estar junto o tempo todo. São os fiéis batizados, leigos e leigas. Sim. E um terceiro ponto, e último, para a gente elencar só 3, que eu acho que também é muito importante, trata-se da falta, por enquanto, de um registro escrito das conclusões da Assembleia Eclesial. Nós temos uma redação de 12 desafios. Primeiro que a gente queria chamar os desafios de conclusões mesmo. São conclusões. Ou seja, a Assembleia ela tem, digamos assim, a prerrogativa de concluir, de chegar a conclusões. Isso é muito importante. E não só elencar uma lista de desafios. Então, nós precisaríamos de ter isso nas mãos, um documento das conclusões. É interessante esses pontos que o senhor traz para começo da nossa conversa, principalmente essa participação laical, porque a igreja é formada majoritariamente por leigos e leigas, Numericamente, isso é muito expressivo. Agora, essas conclusões ou esses desafios, eles também fazem parte de um processo metodológico. E quem participa da vida eclesial está acostumado sempre a ouvir uma metodologia muito consagrada, o ver, o julgar, o agir, principalmente aqui no nosso continente latino-americano. Parece que ele ficou um pouco de lado nesse processo agora, neste caminho da Assembleia. O senhor acha que isso, de certa forma, comprometeu o caminho ou aquilo que se vislumbrou também como proposta da Assembleia? Ah, sim. Eu acho que comprometeu. E vou explicar um pouquinho rapidamente. Olha, gente, ver, julgar, agir é o nome de um método. Como você bem disse, um método já consagrado
dentro da igreja. Uhum. Significa o quê? Olha, no primeiro momento a gente se debruça sobre a realidade. No segundo momento a gente julga essa realidade. Não é julgar no sentido comum que a gente tem, é confrontar essa realidade com a palavra de Deus, com os ensinamentos da igreja. Em terceiro lugar, baseado no que vimos e baseado no julgamento que fizemos, no confronto que fizemos, vamos descobrir e elencar algumas ações a fazer. Então, isto é um método. A palavra método é uma palavra que vem do grego, que significa meta, método. Então, a primeira parte vem de meta, algo que precisamos alcançar, e depois odós, método. Esse todo é de odós. Então, ali está o caminho. Quer dizer, nós temos uma meta e temos o caminho para chegar lá. Isso é método. A palavra que hoje tem sido muito utilizada, inclusive porque é muito querida, é uma palavra muito repetida pelo Papa Francisco, nosso querido animador de toda a igreja no mundo inteiro, né? É escutar. E, de fato, escutar é muito importante. Sim. Escutar, na realidade, significa, inclusive, sabe o quê? Ver aqueles que foram emudecidos, que, portanto, não podem fazer o uso da palavra para que a gente escute. Escutar significa também ver as realidades silenciadas, mas significa também tocar, não é? Com as mãos, significa sentir o cheiro do povo, o sabor do caminhar da história. Isso é escutar. Mas escutar não é um método. Uhum. Escutar é parte de um método, que se chama ver, julgar, agir, e o escutar está aí fazendo parte deste ver. Portanto, que dificuldade que isso trouxe? Concluo. A dificuldade é esta. Enquanto a Assembleia Eclesial ia acompanhando, volta e meia a gente se sentia perdido. Onde é que nós estamos? No começo? No meio? No fim? Não é? Estamos fazendo o confronto? Estamos definindo ações? Estamos vendo a realidade? Isso dificultou e precisa ser melhorado. O senhor trouxe aqui já um aceno, né, na nossa primeira pergunta, desse caminho sinodal que nós já iniciamos até o ano de 2023. Trouxe também, de maneira muito didática, a palavra método. Sínodo e método têm uma coisa em comum, né? É o caminho. Como é que nós podemos transformar, Dom, essas lacunas sentidas no caminho da Assembleia como acertos? Como é que a gente pode dar esse passo, esse avanço agora para o caminho sinodal? Em primeiro lugar, eu entendo que precisamos aceitar e vivenciar uma realidade. Qual é? Um caminho aberto à nossa frente. Você que está nos assistindo, está acompanhando o que estamos dizendo, preste atenção nisso. Se em algum momento a gente sentia a igreja assim com um futuro horizonte obscurecido, agora nós temos um caminho aberto pela frente. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos levar para o sínodo, caminhar junto, não é? E caminhar na direção de uma meta, com método, caminhar junto, com método, não é? Precisamos levar para o sínodo muitas coisas que foram tratadas pela Assembleia e outras que não foram. Aí eu queria enumerar com vocês, porque são 8 pontos, na realidade 9 pontos, mas vou apenas enumerar. Primeiro, ficou claro na Assembleia e precisa ir para o sínodo. A nossa igreja precisa recuperar a centralidade de Jesus Cristo e o seu projeto do reino. Isso precisa estar no centro. Nós somos uma igreja cristã. Nós somos cristãos e cristãs. 2, nós precisamos, como igreja, assumir uma cosmovisão, palavra bonita, uma visão do cosmos, uma visão do mundo e de tudo que aí está, que seja agápico, amor, cêntrico, ou seja, tenha o amor no centro, porque onde está o amor, aí está Deus. Terceira coisa que é muito importante, precisamos promover a inclusão social, como muitas vezes falamos, mas também a inclusão eclesial. Sabe de quem? Dos pobres, dos miseráveis, dos famintos. Eles não são meros objetos da nossa caridade. Eles precisam ser igreja. E isso é muito diferente.
O quarto ponto é, precisamos incluir a ecologia integral. Incluir aonde? Na realidade eclesial. Se somos cristãos, somos também necessariamente pela nossa fé cuidadores da ecologia, de forma integral, de modo que tudo que está relacionado, correlacionado, viva, assim como Deus deseja. O quinto ponto é desenvolver uma coisa que, sobretudo, nós brasileiros sabemos fazer muito bem, a paixão pela evangelização. Evangelização não se faz assim de maneira não vivencial. Precisa ter paixão, precisa transpirar para poder evangelizar, porque nos envolve por inteiro. O sexto ponto é ter a coragem, a igreja, de estar ao mesmo tempo nas periferias, para onde a gente está saindo, mas também com quem está lá nas fronteiras. Quem pensa o mundo, quem abre os horizontes, os cientistas, os pesquisadores, as pessoas que dão testemunho radical de Jesus Cristo. A igreja precisa estar nas fronteiras. Depois, implementar a ministerialidade da igreja. Desde o Concílio Vaticano II falamos disso. Mas está faltando implementar, sobretudo para vencer aquilo que o Papa chama de o câncer do clericalismo. O oitavo ponto, são 9, investir massiva e qualitativamente no laicado. Leigas e leigos bem preparados. E por último, 4 palavras, 3 palavras. Descurializar, desburocratizar a igreja. Desparoquializar a igreja. E comunitarizar a igreja. Que a igreja seja muito de verdade, comunidade. Olha aí, um grande desafio que nós temos, mas nós sabemos em quem acreditamos, porque, como o senhor disse no primeiro ponto, é a razão do nosso ser igreja. Dom Mauro, obrigado pela sua participação e reflexão conosco aqui no Igreja Sinodal, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. E olha só, no próximo bloco a gente continua falando sobre a Assembleia Eclesial. Nós vamos conversar sobre as perspectivas para a igreja no continente latino-americano com a professora Alzirinha Rocha. Até já! Estamos de volta com o nosso programa e depois de olharmos um pouco as lacunas no processo da Assembleia Eclesial e de que forma nós podemos transformar em algo positivo no caminho sinodal, agora nós vamos ver as perspectivas para a igreja no continente latino-americano e caribenho. E quem nos ajuda agora nesse processo de reflexão é a professora Alzirinha Rocha de Souza. Ela é doutora em teologia, pesquisadora e membro do Núcleo de Estudos em Comunicação e Teologia do Ânima PUC Minas. Professora Alzirinha, bem-vinda ao Igreja Sinodal. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, Marcos, o convite e aproveito também para cumprimentar todos aqueles e aquelas que nos acompanham pelas redes de transmissão. Ótimo, muito obrigado. Professora, a Igreja Latino-Americana e Caribenha, né? Estamos aí com um olhar prospectivo, perspectivo. Ela tem conseguido se aproximar das necessidades do nosso povo? Olha, dizer a igreja latino-americana tem conseguido, eu acho que é uma perspectiva um pouco grande, vamos dizer assim, não é? Uhum. No entanto, eu acho que nós podemos verificar, Marcos, que nós temos espaços em que efetivamente nós conseguimos. E que também, desde o Concílio Vaticano II e as assembleias eclesiais latino-americanas, as conferências do CELAM, elas nos mostram que há esse desejo dessa aproximação e dessa percepção cada vez maior do povo que temos ao nosso cuidado, dos seus contextos, sua língua, sua diversidade cultural e religiosa, para entender cada vez melhor essas pessoas, esse contexto, e aí sim podermos nos aproximar dessas demandas e da nossa realidade, não é? Uhum. Então, a igreja, as opções eclesiais que cada igreja local faz, também, de alguma maneira, traduz uma diversidade eclesial, não é? Então, nesse sentido, é que eu digo que a gente não pode dizer a igreja latino-americana,
mas eu acho que no seu conjunto, uma grande expressão da Igreja Latino-Americana, notadamente a partir do Concílio Vaticano II, cumpre o desejo de Gaudium et Spes I. Não é? Gaudium et Spes I, o documento conciliar, ele vai nos dizer a alegria, claro, de uma maneira mais estruturada, mas a ideia é essa, não é? A alegria e as tristezas do povo de Deus são as alegrias e as tristezas que interessam a Igreja. Tudo que passa no coração humano nos interessa. Então, nesse sentido, eu acho que há no continente latino-americano e de todos os continentes no período pós-conciliar, nós, entre aspas, não é? Saímos na frente. Sim. Nesse desejo, a partir de Medellín, que releu o concílio a partir daquilo que nós éramos naquele momento. Uhum. É interessante a senhora fazer essa observação para nós, porque nós estamos em um continente até geograficamente muito extenso, né? E eclesialmente muito diverso. As conferências, cada uma, as conferências nacionais, tem uma diversidade muito grande. A senhora acenou também para essas conferências existentes pós-Concílio Vaticano II. Nesse ano nós celebramos os 60 anos de abertura do concílio, então é um tempo oportuno também para a gente ter um contato com aquilo que o concílio propôs para a igreja enquanto um todo, para as igrejas particulares. Eu elenquei aqui algumas coisas que acredito que a gente pode destacar, né, de cada conferência episcopal. Por exemplo, Medellín trouxe a libertação, Puebla a opção preferencial pelos pobres, Santo Domingo a enculturação, Aparecida nos chamou a atenção para o discipulado missionário. Na sua visão, no seu olhar, que marca a Assembleia Eclesial deixa para o nosso continente, ou para onde ela está nos apontando? Não é? Então, as conferências do CELAM, elas, de fato, a sua construção, desde Medellín, que, além da libertação, foi a releitura do concílio à luz da história e do continente, da nossa realidade, eu acho que foi uma construção, cada uma de um marco histórico, de um período histórico determinado, nesses anos todos, não é? Nesses 60 anos, de uma construção de um rosto para a Igreja Latino-Americana, não é? Nós podemos até nos questionar se todas as igrejas locais entraram ou não nessa nova dinâmica. Mas, de alguma maneira, a teologia latino-americana, o conjunto do episcopado, construiu, então, esse rosto. E desse rosto foi guardado, em cada momento histórico, a sua marca e foi colocado, por assim dizer, um tijolo nessa construção, não é? Nesse desenho dessa nova igreja. Quando você me comenta da Assembleia Eclesial, a Assembleia Eclesial ela já é um novo passo dentro dessa construção. Então, ela traz em si marcas novas. Então, uma primeira marca que ela traz é o seu próprio nome. Não é mais uma assembleia episcopal, ou seja, uma reunião dos episcopos, dos bispos, mas é uma assembleia eclesial, entendendo como eclesial não mais o alguns e os demais, quer dizer, o bispo de Roma, alguns bispos e os demais, mas, como diz o Papa Francisco, ele nos lembra, o todo da igreja. Não é? Então, o todo da igreja são todos aqueles que compõem a Assembleia Eclesial. O bispo de Roma, os bispos de maneira geral, os cardeais, quem está na estrutura, leigos, religiosos e religiosas. Todos esses são agentes ativos dentro dessa nova dinâmica da Assembleia Eclesial, não é? A partir de uma segunda marca que vem nesse processo, desde o meu ponto de vista, desse processo de construção, que é o processo da escuta. Sim. Então, é uma assembleia que se pretendeu, não é, que já começou, e como todo processo tem as suas limitações e tem também um aprendizado que vai junto, não é algo que é dado por suposto e que vai mudar a igreja da noite para o dia, sabemos disso, mas é um processo de construção que, apesar das suas limitações, é baseado numa outra, ou pelo menos numa proposta de uma outra forma de diálogo, de fala e de escuta nesse processo. E é isso que nos permite incluir todos os membros da comunidade eclesial. Não é mais mas é com o conjunto da igreja.
não é? Uhum. Então, nesse sentido, há um processo de mudança. Aí você me pergunta, para onde que isso aponta? Eu acho que é muito cedo para dizer para onde aponta, não é? Mas aponta, se é que nós podemos ter algumas intuições, primeiro para um desejo de mudança de modelo de decisão, um desejo de mudança de governança da própria igreja, não é? Onde todos estão efetivamente e são efetivamente sujeitos a partir dos seus lugares de fala, não é? Então, eu acho que isso é um primeiro elemento importante que nós poderíamos destacar. Sim. E um outro elemento, eu acho que importante, é que esse processo da Assembleia Eclesial, que culmina, né, no processo sinodal, no geral, aponta para uma redescoberta de como sermos igreja e de onde somos. Porque à medida que voltamos a escutar, e vai dizer Episcoparius Communion, e o próprio Papa ressalta muito mesmo, né? À medida que voltamos a escutar amplamente a base da igreja, nós estamos nos redescobrindo de uma outra forma. Não porque um grupo decidiu olhar a base da igreja, mas porque agora nós estamos dando voz a essa base da igreja e a igreja como um todo. Não é? Eu estou falando base para fazer essa diferenciação um pouco, não é? Para situar, mas a igreja como um todo. Então, eu acho que essas duas setas apontam para uma possível, e esperamos, não é? Nós que estamos nessa dinâmica, aponta para uma possível efetivação de um outro modelo decisório, de um outro modelo de governança, a partir da percepção das realidades e dos contextos de onde nós estamos. É importante nós olharmos essas perspectivas que a professora Alzirinha nos traz e pensar também, né? A Assembleia teve muito propósito de retomar a Aparecida há 15 anos, discípulos missionários para que os nossos povos tenham vida. Isso foi ecoado novamente na Assembleia Eclesial. E para a gente encerrar essa conversa, professora, eu queria que a senhora nos ajudasse, né? De que forma a igreja do nosso continente, além dessa segunda seta da escuta e da mudança dos ambientes decisórios, né, que a senhora já trouxe para nós, de que forma a igreja no nosso continente pode colaborar para dar vida aos nossos povos que têm sofrido tanto com as dificuldades políticas, sociais, né? É uma característica bastante geral em nosso continente. Eu penso que, na verdade, não existe a forma, não é? Eu acho que nós estamos agora, a partir desse redescobrimento dentro dessa nova dinâmica, nós vamos chegar a encontrar formas distintas para contextos distintos que podem ser trabalhados a partir da nossa grande riqueza, que é a diversidade que somos, e para poder trabalhar essa diversidade e contribuir com as demandas de uma maneira mais eficaz. Então, eu penso que esse processo da sinodalidade, essa nova forma de construirmos, não é, ou de nos redescobrirmos, é uma chave significativa, uma chave importante para criarmos cada igreja local ou cada espaço eclesial a sua forma, dentro daquilo, não é, que é possível, a sua forma de contribuição, a sua forma de avanço de pensamento, de processos eclesiais, não é? À medida que a gente se aproxima da nossa realidade, que cada um se aproxime, então, da sua realidade. Professora Alzirinha Rocha de Souza, doutora em teologia, pesquisadora, e que traz para nós aí essa esperança e essa iluminação para contemplarmos a igreja do nosso continente. Muito obrigado pela sua participação e reflexão. Nada, eu é que agradeço o convite e me despeço também daqueles que nos acompanham pelas redes de transmissão. Obrigado. E para encerrar o nosso papo de hoje, eu escolhi uma fala do Papa Francisco ao seminário virtual promovido pela Pontifícia Comissão para a América Latina em novembro de 2020. Por favor, não deixemos roubar a esperança. O caminho da solidariedade como justiça é a melhor expressão de amor e de proximidade. No próximo programa, nós teremos uma conversa muito especial sobre o encontro com Jesus Cristo. Não perca, hein? Eu espero por você. Até lá!